Hoje nós vamos falar um assunto sobre a chamada NR1, também conhecida como Integração de Segurança do Trabalho. Tá? É, a gente vê essa norma, né, da NR1, ela tem vários pontos, né, observados ali, onde fala sobre as questões dos riscos, né, que os trabalhadores estão expostos, medidas de controle, né, e também, né, vamos dizer assim, as políticas internas das empresas, também que é importante, né, ser abordado nesta chamada integração. Então, esse treinamento ele tem como objetivo principal, né, ele tem a finalidade aí de instruir os trabalhadores, né, quanto às questões de segurança, né, de uma forma com um vídeo aí, né, com um tempo determinado, com os pontos, né, para que os trabalhadores tenham aí uma base, né, das noções básicas dos riscos, né, que eles estão expostos ali durante as suas atividades, as suas funções e do ambiente de trabalho que ele se encontra. Primeiro ponto aí que a gente tem que entender o que seria segurança do trabalho, né? A gente fala tanto desse nome, né, segurança do trabalho, pelo termo técnico, né, um conjunto de medidas, né, que são adotadas visando a prevenção dos acidentes e ou doenças ocupacionais ou doenças relacionadas ao trabalho, com o intuito, né, principal é de proteger, né, a integridade física dos trabalhadores. Vou soltar um vídeo aqui para a gente dar uma olhada, né, para a gente poder entender qual que é um dos objetivos aí da segurança do trabalho. Bom, a gente observa nesse vídeo, né, que existem órgãos fiscalizadores, né, que são o Ministério do Trabalho, a Previdência Social e a Justiça do Trabalho, que são instituições governamentais que têm, né, como função, como objetivo de monitorar isso dentro do nosso país, né? Porque o que ocasiona? É, a responsabilidade, né, de o trabalhador, né, dentro de uma empresa é da própria empresa. Porém, as empresas elas têm que estar monitorando as condições de trabalho desses funcionários, desses trabalhadores, né? Tendo aí o maior intuito, né, de prevenir, né, como a gente viu lá, que é o objetivo principal da segurança do trabalho, a prevenção dos acidentes e riscos. Só que quando ocorre um acidente, né, pode ser que envolva essas três esferas que eu comentei com vocês, né? Então, nós temos três órgãos aí que são fiscalizadores aí da segurança do trabalho, né? A gente entender um pouquinho, né, o que seria um acidente de trabalho. O acidente de trabalho ele é um evento que ele não é desejado e não planejado, que provoca danos às pessoas e às propriedades. Então, são situações de forma negativa que ocorrem, né, que gera aí danos, né, físicos aí aos trabalhadores e também danos, né, muitas vezes aí materiais, né, que também onera prejuízo aí para as próprias empresas.
Então, a gente observa nesse vídeo, né, como que pode, né, apresentar uma empresa, né, que às vezes na parte de documentações está tudo em dia, em estatísticas, porém, às vezes a realidade, né, do ambiente de trabalho não esteja igual. Então é muito importante ter aí, né, a preocupação, né, de tudo que se existe dentro de um papel, de um protocolo, de um procedimento, né, ou, né, de uma política de uma empresa, ela esteja acontecendo dentro da empresa mesmo, né, de forma funcional. A gente comentou, né, dos três pilares aí, que é os órgãos fiscalizadores, né, do Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho e a Previdência Social. A Justiça do Trabalho, né, é aquela que vê a parte legal dos direitos do trabalhador pós ou durante, né, as atividades dele, né, na questão de insalubridade ou questão das bases CLT, né, de horas extras, enfim. A parte do Ministério do Trabalho seria as condições do ambiente de trabalho, se os trabalhadores estão devidamente protegidos. E a parte da Previdência Social seria a parte, né, das atividades especiais, aposentadoria, né, e os benefícios. Bom, o Brasil, infelizmente, ele está aí no ranking mundial, em quarto lugar, né, de acidentes de trabalho. Então, assim, é uma posição que não é muito agradável, né, a gente vê nessa situação, né. Os países aí que tá entre esses aí, né, a gente inclui aí a China, a Índia, né, e a Indonésia. Os países aí são, né, infelizmente, frequentemente citados, né, no Brasil aí, nessa posição aí de quarto lugar. A posição pode variar, né, nos acidentes fatais, dependendo dos indicadores, né? Então, ele está hoje numa posição também bem complexa, né, na questão de acidentes aí, né? E dos acidentes fatais, né, de mortes e tudo mais. Então, infelizmente a gente coloca aí, né, algumas fotos que impactam um pouco, né, os trabalhadores para ter consciência de que isso pode ocasionar, né? A gente tem que ter aí, né, a grande preocupação, né,
de estar aí cuidando, né, para que essas imagens anteriormente que apareceram não ocasione, né, na empresa, né, e no nosso ambiente de trabalho. É muito triste, né, quando a gente vê uma questão de acidente, né, dentro da nossa empresa, porque a gente sabe que ocasiona consequências, né, gera consequências de danos físicos, né, para os acidentados, psicológico para todos os envolvidos, para quem presenciou, para quem que viu, para a pessoa que é colega do acidentado, né, colega de trabalho, companheiro ali do lado, e também, né, para a família, né, e para a empresa também, pelos fins indenizatórios, né. Então é muito importante, né, essa questão da chamada prevenção. Bom, principais causas, né? O primeiro ponto, né, são a questão aí, as causas são variadas, tá? Então a gente pode pensar no primeiro ponto aí que são as condições de trabalho insegura, que isso seria, né? Seria o nosso ambiente de trabalho estar apresentando alguma deficiência, né? Gerando ali os riscos para as pessoas, para os trabalhadores que estão ali no ambiente de trabalho. Os equipamentos, as máquinas não estarem, né, protegidas de acordo, né, ou uma falta de manutenção, o uso de ferramentas que não são próprias para aquilo, né, sinalizações de segurança, delimitações, proteções, barreiras ali de acesso, né, enfim, tudo que possa gerar aí um ambiente, né, que dê condições inseguras para os envolvidos e os expostos. Nós temos também a parte dos fatores humanos, tá? Os fatores humanos seria a falta de atenção do trabalhador, o uso de um celular, uma falta de atenção, o excesso de confiança, a falta de conhecimento, né, daquele trabalho, daquela atividade, dos riscos que ele está exposto naquela atividade, a parte dos atos inseguros, né, que seria esse ponto, né, da falta de conhecimento, brincadeiras, comportamentos imprudentes. Também nós temos aí a parte de cansaço, excesso, sobrecarga, né, que são os fatores aí que também beneficiam para que ocorra aí os acidentes, né? O equipamento de proteção que não está sendo utilizado de forma correta ou não estão utilizando o equipamento devido, né? As falhas de processo de gestão, né? Nós temos aí a falta do conhecimento, a falta de treinamento, a falta de promoção de conscientizações, né? De segurança, de promover aí a, a conscientização, né? A percepção de risco, né? Que ajuda aí né? Uma das ferramentas que ajudam ao trabalhador a se conscientizar quanto às questões de segurança do trabalho, né? A falta de fiscalização. Muitas vezes as pessoas acham que seria a responsabilidade do, do técnico de segurança ou engenheiro, de um quadro SESMIT ou CIPA, né? Porém, não, né? A gente observa que isso seria realmente de todos envolvidos, né? Se a gente faz um treinamento de todos, né? Os trabalhadores, os líderes e até mesmo da grande liderança ali, né? De diretoria e até mesmo os proprietários da empresa, terem esse engajamento aí da segurança do trabalho, né? Isso faria com que até mesmo o trabalhador se auto-fiscalizasse, né? Se ele está, opa, peraí, eu estou usando o EPI correto, o trabalho que eu vou realizar, será que está de forma correta? Será que está de forma segura? As minhas condições de ambiente de trabalho está legal? Né? Então, tem que ser feito um trabalho contínuo, né, e constante, bem inciso, né, para poder realmente o trabalhador ter essa percepção de risco, né? Ter essa política
essa, essa formação, né, relacionada à segurança do trabalho. E também, né, a questão de procedimentos. Então, se eu vou utilizar uma máquina, como que eu vou usar ela, se está da forma correta ou não, né? Se eu estou realizando uma atividade, uma manobra com uma ferramenta manual de forma correta, se minha ferramenta está adequada, se o tipo de EPI que eu estou utilizando está adequado, ou seja, então seria interessante, né, existir os procedimentos de segurança adequados aí para poder realmente realizar a atividade de forma segura. Bom, nós temos aqui, né, uma chamada pirâmide de Bird, né, que foi desenvolvido por Frank Bird. Ele é um modelo de segurança, né, que ele ilustra, né, os eventos de ocorrências, né, que ocorrem aí de acidentes e tudo mais, né? Então, se a gente vê lá na ponta da pirâmide, ela está lá como fatalidade. Que acontece? Existem lá 30 mil desvios, ou seja, aqueles errinhos, aquela falta de atenção, aquele escorregão que não aconteceu nada, não teve nenhuma lesão, né? E até o final aí que a gente fala aí sobre o chamado, né, a falta de EPI, por exemplo, né, que seria um desvio, e aí os incidentes, né, que é aquele chamado quase acidente. Ó, caiu uma peça, porém não machucou ninguém, né? E aí depois já começa, né, com 300 aí nessa estatística, já começa os acidentes já, né, que é aquela lesãozinha leve que o trabalhador ele tem um dia de afastamento, até 15 dias, não é feito a CAT, enfim, né, alguma coisa que seja uma lesão leve, por exemplo. Nós temos aí já com os afastamentos, então acima de 15 dias, onde é informado que o trabalhador se acidentou, vai para o INSS, abre a CAT, a RIAT, né? Então acaba aí tendo aí esses desvios e esses acidentes e, né, por final, a infelicidade aí de uma fatalidade, né? Então, nem sempre, né, a gente vê que os acidentes graves não são constantes. Porém, né, a gente tem que sempre estar atento, porque um daqueles desvios podem ocasionar uma fatalidade, né? Então a base, você vê que a proporção dele é bem grande, né? E o mais grave, né, que seria aí um acidente fatal, uma morte, seria menor. Porém, se a gente conseguir diminuir essas bases, esses pilares, né, consequentemente, essa fatalidade, que seria a situação mais grave, ou até mesmo um afastamento com um acidente com afastamento, diminuiria também, né, seria relativo. A gente vê que o cinto de segurança salvou a vida dele nesse momento, né? É uma sátira, né? Um vídeo aí, mas é só para a gente entender
que existe, né, determinados momentos aí que o equipamento de proteção com certeza vai nos favorecer e nunca nos prejudicar. Bom, existe uma forma, né? Existe uma possibilidade de evitar os acidentes? Existe, né? Então, como eu falei, né, tem uma estrutura, né, um pilar aí que a gente precisa seguir. Seria o quê? Utilizar os equipamentos de proteção de forma correta, né, para as atividades. Evitar atividades inseguras, né, que possa gerar acidentes. E os improvisos, né, que seria o quê? Aqueles ajustes, aqueles jeitinhos brasileiros que às vezes a gente tem, né? E também, como eu falei, da questão da chamada percepção de risco, né? Percepção de risco é identificar o risco mesmo e acreditar que ele possa acontecer, né? Que ele possa chegar a um ponto que vai ele ocorrer mesmo e gerar uma lesão, né, no trabalhador. Então a gente tem que ter um certo cuidado para poder proteger mesmo durante uma atividade, identificando ele. Bom, eu estou vendo que o risco existe, então eu vou tomar mais cuidado, vou ter mais atenção, eu não vou realizar atividade. Pode acontecer uma situação dessa quando a gente identifica um risco chamado grave iminente. Então a gente tem que ter essa ponderação, esse compromisso com nós mesmos. Então, estamos falando de risco, de acidente, né? Mas existem vários fatores aí, né, que a gente pode identificar dentro do nosso ambiente. Então, nós temos ali o ruído, calor, vibração, risco químicos, vapor, ácido, um risco de postura inadequada, repetitividade, né? Alguma coisa, risco de queda de materiais, pressamento, choque elétrico, enfim. Ela tem uma classificação dentro das normas, tá? Então, se a gente identificar, nós vamos ter o risco físico, onde vai ter lá o ruído, calor, vibração, radiação não ionizante, radiação ionizante, pressão, frio, né? São os agentes aí relacionados ao risco físico. O químico seria os vapores, névoas, álcalis, ácidos, né? Todas as substâncias químicas que podem provocar alguma situação no nosso organismo. Uma intoxicação, uma queimadura, né? Entre outros fatores aí. Riscos biológicos, muito voltado para a área da saúde, né? Coleta de lixo, que aí vai estar em contato com vírus, protozoários, bactérias. O ergonômico seria a parte postural, repetitividade, forma de trabalho, né? Monotonia, levantamento excessivo de peso, né? E os acidentes, né, ou chamado mecânicos, que são também aí, né, seria o prensamento, esmagamento, queda de objetos, projeção de objetos, projeção de objetos, projeção de partículas, né, fagulhas nos olhos, quedas do mesmo nível ou diferentes de níveis. E nós temos também o chamado psicossociais, que ainda está em estudo, né, onde vai ter ali os fatores psicológicos do trabalhador em determinadas situações que ele se encontrar dentro da empresa, da forma que a empresa trata, né, os trabalhadores, ou como os trabalhadores se tratam, né, o chamado assédio. Então, ele está relacionado a condições de trabalho, as necessidades, habilidades, ambientes, situações de trabalho, né? Onde gera ali uma pressão de trabalho, uma exigência de produção ou alguma coisa relacionada que vai influenciar no trabalhador, né, na parte psicológica do trabalhador. Os riscos a gente olha aqui, né, a gente observa onde tem lá os fatores aí, né? Se a gente vê a cor, né, verde é o risco físico, o químico vermelho, o biológico marrom, o ergonômico amarelo e o acidente, né, azul. Então, existe a questão do comportamento seguro. A gente tem que ter noção
nos momentos de trabalho e também nos momentos que nós não estamos trabalhando, né? Ao nosso descanso, aonde nós estaremos descansando no horário da jornada do almoço, né, por exemplo, né? Então, é só umas fotos, né, para a gente entender, né, as nossas condições que a gente tem que analisar.
Então, pessoal, os riscos ali, né, neste último vídeo, ele diz que a gente precisa, né, ter o acesso seguro, né, sem risco, né, se a gente interpretando ele ali, né, também identificar aquele risco que a gente não conhece, né, se a gente não tem conhecimento dele, a gente procurar alguma orientação técnica, né, que conheça e que possa nos auxiliar. E também, né, nossas atitudes. Por exemplo, a gente identificou uma porta de energia, de painel de energia aberto. A gente ir lá e fechar ou solicitar para alguém fechar, né, para termos um ambiente, né, seguro. Então, nós temos umas fotos, umas imagens aqui, né, realmente para a gente estar ilustrando aí alguns pontos, né, de risco, de imprudência. Tem coisas que às vezes a gente acha que, né, uma imagem que a gente acha, não está acontecendo isso, né, mas infelizmente pode acontecer em algum momento. Né, os locais de trabalho, os locais de ambiente de trabalho, né, que tá envolvido várias pessoas fazendo várias atividades, né, e se todo mundo começar a fazer de forma irregular, de forma que não está seguro, realmente esse local vai se tornar muito preocupante. Então, uma coisa importante que a gente tem que entender é que todo acidente ele tem que ser informado para a empresa, né? Tem que ser feita uma investigação de acidente, né? Caso, né, a empresa haja necessidade, o médico vai estar informando a necessidade de abrir ou não uma CAT. Nós temos aí os acidentes típicos, nós temos os acidentes de trajeto, né, que existem, né, que tem que ser comunicados. Recomendações de segurança, né? Sempre que identificar alguma situação de risco, informar aí as pessoas responsáveis da empresa. Caso haja uma situação emergente, né, uma situação, como eu falei, de risco iminente, suspender as atividades, né, e não realizá-las. Proibido retirar, né, as proteções das máquinas. Proibido manusear painéis elétricos sem a devida autorização, ou seja, tem que ser uma pessoa capacitada, habilitada e autorizada para realizar essa atividade. E não executar atividade que não se destina, ou seja, eu não posso ajudar meu colega de trabalho, sendo que aquela atividade não seria a minha, tá? A menos que eu esteja autorizado. Uma das que a gente uma das questões que eu comentei seria a questão do uso do equipamento de proteção individual, né? A empresa é obrigada a fornecer o equipamento
para o trabalhador, né, provocando aí de forma gratuita, sendo registrada numa ficha, né, de entrega, de controle de entrega, né? Usando o EPI, ele ajuda na prevenção, é um dos meios de prevenir o acidente de trabalho, né? Utilizando ele de forma correta. Tá? E nós temos aí a proteção, né? Como é individual, é para cada trabalhador. Né? Ele vai ter proteção para os olhos, respirador para não inalar algum risco de vapor, umas luvas de proteção para as mãos, o abafador, né, que vai reduzir os ruídos, entre outras vestimentas específicas. A empresa é obrigada a fornecer esse equipamento para o trabalhador, tem que ter o certificado de aprovação do Inmetro, né, que é o chamado CA, trocar sempre quando necessário, ou seja, rasgou, perdeu, extraviou, deu tempo de utilização, ser reposto, tá, para o trabalhador, né? Fazer um treinamento, orientar o trabalhador quanto ao uso e higienização dele, né? Tornar-se obrigatório e responsabilizar aí quando, né? Por exemplo, existem algumas atividades que tem que fornecer uma roupa, um uniforme, e aí a empresa é responsável para a higienização dessa roupa. Exemplo, quando é uma roupa que gera um risco contaminante, nem aplicador de defensivos agrícolas. Aquela roupa que eles utilizam tem que ser higienizada por uma empresa específica e é responsabilidade do empregador. O empregado ele tem que salvar e guardar esses equipamentos, ele não pode deixar guardado em qualquer local, né? Ele tem que ter um lugar próprio, adequado, que não contamine esse EPI, né? De qualquer forma que não tiver, que se torne impróprio do uso, informar imediatamente a empresa. Tá? Caminhos seguros, né? Então tem normas internas da empresa, né? Que pode, né, existir aí os chamados caminhos seguros, né? Proibido fumar, né? Existe uma lei estadual que proíbe fumar dentro de estabelecimentos, entre outras normativas, né, como coletas, né, de meio ambiente, né, coletas adequadas. Né. A CIPA é chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, então as empresas ela tem que ter uma formação de CIPA, né, ou um representante, né, chamado designado, que ele vai também tratar os assuntos relacionados à segurança e saúde no trabalho. A brigada de emergência, né? Então todas as empresas têm que ter um treinamento também para esse sentido, para poder ter noção, né, dos riscos que estejam expostos. Né? Então existir aí procedimentos, né, para abandono da área de risco, né, da área onde está tendo aí um princípio de incêndio ou um pano elétrico, né? Sempre identificar as placas de saída de emergência, né? Basicamente são essas sinalizações. Ter noções ali, né, no local onde está trabalhando para poder facilitar, né, a saída de emergência, a chamada evacuação. Também ter noção aonde estão os extintores ali, né? E aí o trabalhador ter a noção também, precisar de um treinamento para saber o uso desses extintores. É importante também, né, ter a noção de que não pode, né, estar obstruindo esses extintores. Tem a forma correta, né, aqui, só para a gente ter uma base, né, de orientação, né, tá, de quanto ao uso correto do extintor. Tá? Pessoal, finalizamos aqui esse treinamento, mas, né, a gente tem a noção aí das integrações, das noções dos riscos, tá? E até a próxima aí.